Agora, Pedro, tem uma incidência maior entre os homens ou entre as mulheres? Porque os homens são sempre muito crucificados em relação a roncar. Na verdade, eu nunca vi um estudo que diga qual que é a mais... Qual o percentual maior, masculino ou feminino? Eu ouço muito mais reclamações de mulheres reclamando que os maridos roncam. Tanto que a gente brinca na empresa que o CPAP, que é o equipamento, esse equipamento que gera pressão, é o melhor amigo da esposa. Mas a gente vê, pelos exames inclusive, que existem pessoas que roncam e não fazem apneia, elas não caem a saturação de oxigênio à noite, elas não param de respirar e elas dormem com efetividade e não têm os sintomas diurnos de cansaço, fadiga, sonolência excessiva. Então, na verdade, a gente encontra pessoas que roncam e não têm uma doença associada. Sim. Mas isso é um momento da vida dela que a gente está vendo, né? A gente não sabe se esse ronco é o prenúncio de algo que ela tem uma tendência, maior. Então, na verdade, quem ronca e tem alguma outra queixa, vale a pena procurar e esclarecer melhor o que ela tem. Né? Até porque agora mais que nunca é um exame simples, né? E que não vai sequer interferir no dia a dia ou no período da noite da pessoa. É tão importante que o Pedro trouxe o aparelho. Deixa eu dar uma olhadinha, Pedro, no aparelho, mostrar para o nosso telespectador. Olha só, já estou quase craque aqui mexendo nele. Ele é todo digital e ele tem, deixa eu mostrar aqui para o nosso câmera Leandro, ele é portátil e aqui saem os eletrodos, né? E eles são instalados onde, Pedro? Explica para a gente. Então, os eletrodos são ligados... os eletrodos, que são a parte que faz a medição das ondas cerebrais, vão na cabeça, né? Existem pontos específicos para pegar cada sinal. Sim. Existe a parte respiratória, que é uma cânula e um termímetro que vão medir o fluxo do paciente para saber se ele vai parar de respirar ou não durante a noite. Existem cintas de esforço respiratório, então conforme o paciente respirar, ele vai expandir a caixa torácica e o abdômen. Então essas cintas são importantes para saber se ele vai continuar respirando, vai continuar fazendo o movimento da caixa torácica, mas vai parar de respirar. Isso serve muito para diferenciar qual tipo de apneia que o paciente faz. Para diagnosticar. Enquanto o Pedro está falando, eu estou colocando as imagens no ar. Eduardo, né? O nosso colaborador aí. E que mais? Quais outros índices que ele fornece? Além disso, ele vai medir também a saturação do sangue do paciente, né? A frequência cardíaca. Ele tem também um módulo de eletrocardiograma. Além da posição do corpo, tem vários outros aspectos, sinais combinados que o PDX vai fornecer para a gente. Ao total, ele vai dar por volta de 50 informações diferentes para a gente. Esse equipamento, inclusive em 2009, no ano do lançamento dele, ele ganhou um prêmio na Europa de melhor design de equipamento portátil. Né? Então ele foi projetado para ser o mais confortável possível e o mais resistente à movimentação do paciente. Porque a gente sabe que há pacientes que se movem e que quando o paciente pega no sono, ele não vai se importar com o equipamento no corpo. Vocês estão vendo essa telinha aqui, né, que o aparelho tem, que é uma tela digital? E na verdade o Pedro, o Dr. Jardim estavam comentando conosco que se houver o descolamento de algum eletrodo, algum sensor, ele vai avisar o paciente e o paciente pode recolocar para que o exame possa ser dado continuidade, né? Exatamente. Se houver algum problema, existe uma luz bem pequena perto na parte de cima que vai começar a piscar, tentando acordar o paciente. Quando ele abrir o equipamento, vai ficar de frente para ele, informando qual eletrodo, qual sensor que está desconectado, para ele mesmo poder reconectar e continuar o exame sem maiores problemas. Existem outras formas de fazer o exame, que é a forma com a ventilação com o aparelho, o chamado CPAP, onde você faz uma parte da noite sem o aparelho, outra parte da noite com o aparelho, para você justamente ver o efeito do aparelho, medir a pressão que o aparelho tem que estar regulado para corrigir essas apneias. Então, existe essa forma de exame também, mas geralmente é essa nos pacientes que já fizeram o exame, já tem o diagnóstico, já foi indicado esse tratamento. Existe uma coisa que a gente ouve muito falar também, que é o seguinte: olha, o cidadão A, ele tem que dormir 8 horas por noite para se sentir restabelecido, revigorado e pronto para uma nova jornada no dia seguinte. Tem o cidadão B que dorme 4, 5 horas e já é o suficiente para ele. Existe mesmo essa diferença grande, Juarez, de necessidade de sono? Sem dúvida. Biologicamente somos diferentes, né? A gente vê muito lá no ambulatório, os pacientes chegam e falam: olha, eu não consigo deitar antes das 11h30 da noite. Se eu deito, eu fico enrolando na cama. Mas isso é cultura também?
Sim, tem um pouco da televisão, né? Tudo Tudo da isso. questão do hábito, né? Mas aí a gente orienta o indivíduo, então vamos fazer uma higiene do seu sono e você vai dormir antes. Se ele não consegue, o sono não vem. E no final de semana, por exemplo, ele fala, olha, no final de semana eu acordo às 9, eu acordo muito bem. Aí chega segunda-feira, eu tenho que acordar às 6h30. Entendi. Então, o próprio indivíduo, na sua história de vida, ele já traz, né? A gente pergunta muito assim, como é que era você na infância e na adolescência, onde você talvez não tivesse essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade, né? Mas é que já tem a obrigatoriedade escolar Hoje também, né? Está cada vez piorando, né? Está cada vez verdade. piorando, cada vez se acorda mais cedo. Então, mas ao longo da vida, ele vai contar, a gente vai perceber como que é o ritmo dele. Então, assim, dormir 4 horas, mas acordar bem e não ter um dia cansativo e sonolento, não é uma doença. Olha, quero agradecer demais aí, né, pela verdadeira aula que nós tivemos hoje aqui. Eu tinha muito mais dúvidas. Aliás, olha, quero colocar o nosso e-mail à disposição, e-mail também do Instituto Life de Medicina, está aí na telinha, para que vocês possam, de repente, dirimir outras dúvidas, sugestões, orientações, ou mesmo, né, marcar aí uma consulta para que possam detectar e muitas vezes resolver problemas que são considerados aparentemente leves, mas que podem se tornar em problemas muito graves. Obrigado, doutor Juarez, obrigado, Pedro, pela presença de vocês, viu? E o nosso programa vai fazer um intervalo, mas é um intervalo bem rapidinho, nós voltamos.